Nexon, uma empresa gigantesca com filiais nos Estados Unidos, Canadá e no México, com a proposta de tornar você um ser humano melhor, ter sucesso, reconhecida até mesmo por Dalai Lama, e contava com mais de 16 mil membros. Dentre esses membros estavam diversas pessoas famosas, como por exemplo a Alison Mack, a Chloe Sullivan do Smallville. Mas lá, no obscuro da empresa, existia uma subdivisão onde eles escravizavam mulheres e as marcava com ferro quente. No vídeo de hoje a gente vai contar essa história que chocou o mundo e revelou um esquema gigantesco de crimes sexuais com o consentimento de diversas celebridades e políticos do mais alto escalão. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Se você, assim como eu, não é um jovem dinâmico, é bem provável que você tenha assistido uma série bem popular lá no início dos anos 2000. Eu acho que a gente pode até dizer que essa série foi a precursora das séries de gênero de heróis que existem hoje. Eu tô falando de Smallville, as aventuras do Superboy. Somebody save me. Você lembra? Lembro, claro que lembro. Nunca gostei. Era a primeira, né, mano? Era meio tosco os efeitos e tal. Mas era, porra, foi em 2000, velho. Entendeu? Pensa. Foi um divisor aí de águas, né? Bom, como o próprio nome sugere, essa série, a trama, girava em torno de Clark Kent. Ele mesmo, né? O Super-Homem. Ou pelo menos o que viria a ser no futuro o Super-Homem. Porque na série, o Clark era apenas um jovem que estava começando a descobrir os seus poderes. Super garota, Superboy. Ah, vai mesmo? Entendeu? Sabia não? Tem que traduzir, né? É muito inteligente, hein, cara? 200 de QI. Caraca, hein? Bicho bravo mesmo. Transcendeu. Essa série durou 10 anos, teve um total de 217 episódios e acabou em maio de 2011. Bom, quem assistiu deve se lembrar de uma personagem que tinha, né, a amiga de Clark, uma loirinha, bonitinha, e desde o primeiro episódio ela tava lá até o final da série. Chloe Sullivan era o nome dela, né? A personagem foi criada exclusivamente para a série. Lá, ela era a melhor amiga de Clark Kent. Mas ao contrário da série, né, a personagem fofa e amigável, na vida real, não era bem assim. A atriz que deu vida à personagem, Alison Mack, não tinha nada disso. E foi condenada recentemente e presa por estar envolvida em seitas satânicas e tráfico sexual. A seita. Um ano antes de acabar a série, né, esse sucesso de Smallville, a Alison começou a frequentar um grupo. Esse grupo em questão, até então, não tinha nada de secreto, né? Eles se diziam que era um grupo que se tratava de autoajuda, era um grupo que as pessoas iriam te ajudar a conseguir ter sucesso na vida. Denominada de Nexon, esse grupo tinha como cabeça Keith Raniere. Bom, a princípio as vítimas eram atraídas com um discurso bonito, né, de que frequentando essa seita você teria sucesso, paz de espírito e blá blá blá. Tipo palestra coach. Hoje eu quero transformar a sua vida. Tem gente que fala que é impossível. Como que é impossível se tá no PowerPoint? Mas o fato é que a Nexon era como se fosse uma porta de entrada para um lado mais sombrio dessa seita. Lá no obscuro existia uma subdivisão, digamos assim, chamada de DOS, que significa Dominus Obsequius Sororium. Em tradução livre, significa algo como mestre das companheiras femininas obedientes. Bom, e o que acontecia ali dentro do DOS? Depois que as vítimas, sempre mulheres, né, obviamente, eram convidadas, recrutadas para Nexon, as mais comprometidas, né, as que a liderança via um potencial, elas eram coagidas, né, sempre com promessas de ganhos, de sucesso, a participarem do DOS. E lá, meus amigos, o negócio ficava bizarro. Como eu disse, o DOS era como se fosse uma subdivisão da Nexon. E segundo o relato das próprias vítimas lá, elas eram marcadas como se fosse um gado mesmo, sabe? Só que eles usavam uma caneta de cauterização, que parece aí um ferro de solda, serve para você cauterizar, como o próprio nome sugere, certo? Caraca, Sherlock Holmes. Como você é inteligente, hein? Bom, essa marcação, ela tinha as iniciais do líder do grupo, Keith Raniere.
Só que se você virar assim, do outro lado, também formava as iniciais de Ellison Mack, que era ali o braço direito, né, um dos braços direitos do líder. Mas é o mesmo símbolo? Eu tava estudando, falei, mas é o mesmo. Na verdade, a galera nem sabia que eram as iniciais, né? Eles diziam que era um símbolo, né? Uma coisa, né? Seria bom se essas esquisitices parassem só nessas marcações. Só que quando as mulheres entravam para o DOS, para essa seita, elas tinham a princípio que revelar segredos obscuros que elas tinham, ou mandar fotos e vídeos de situações íntimas dela, porque na verdade esse segredo, essas fotos seriam mais úteis ali mais tarde, né? Caso fosse necessário usar como chantagem, caso elas quisessem sair. Ela já tinha tudo contra mim, a minha foto nua, o meu vídeo, a minha confissão escrita. E além disso, ela usava os meus valores contra mim. Inclusive tem um depoimento de uma das mulheres que ela fala que ela não tinha nada, não tinha foto, não tinha nada que pudesse comprometer ela. Aí mandaram ela gravar um vídeo dela falando mal do marido dela e dos filhos dela. Olha. Aí ela gravou, daí os caras usaram de chantagem. Bom, como se não bastasse essas mulheres recrutadas, elas eram obrigadas a fazer sexo com o líder, Keith Raniere. Na verdade, né, era como se fosse uma lavagem cerebral, né, que elas sofriam. E eles tinham ali dentro, né, um sistema de escrava e mestre, né, onde tinha ali a grão-mestre, tinha o líder, né, o Keith Raniere, a grão-mestre, aí tinha outras líderes e essas escravas, digamos assim. E lá elas tinham que fazer de tudo, né, desde passar por situações humilhantes a, inclusive, abortar caso elas ficassem grávidas. Limpava a casa dele também. Limpava a casa, era tudo, era escrava mesmo, escrava. Pensando bem, o Keith não se importa com a humanidade e a ética. Éramos peões da fantasia pervertida e doentia dele. Principalmente as mulheres. Abre aspas. Nua e vendada, a recruta deve proferir um voto vitalício de lealdade a Raniere, prometendo obedecê-lo e protegê-lo acima de todas as coisas. Depois é levada a um aposento e deitada sobre uma maca, onde receberá o que chamam de pequena tatuagem, que faz parte desse trote de iniciação da seita. Fecha aspas. Bom, esse ritual de iniciação era só o começo. Como eu disse, elas eram tratadas como escravas mesmo, obrigadas a terem relações sexuais com Raniere assim, na hora que ele quisesse, e se por acaso elas não tivessem com o corpo adequado, com o corpo que ele queria que elas tivessem, né? Ele queria elas magras, né? Ele fazia elas passarem fome, inclusive a fazerem exercícios, tudo isso para ter ali, para satisfazer o seu desejo sádico. E se elas cometessem algum deslize ali, alguma coisa que ele não gostasse, elas eram punidas com castigos físicos, além de serem obrigadas, obviamente, a captarem novas recrutas, como se fosse uma espécie de pirâmide. Quem banca tudo isso? Manter uma seita desse tamanho de pé requer muito dinheiro, além do custo de vida alto que Raniere tinha. A pergunta é quem financiava tudo isso? De acordo com algumas investigações, grande parte dos recursos captados por essa seita eram de membros, né, de pessoas do alto escalão da política e possivelmente outras celebridades milionárias. Abre aspas. Em 2010, acredita-se o patriarca da família Bronfman, que é dono de uma marca de whisky chamado de Seagram, que eu não conheço, mas deve ser uma marca de whisky, né, porque o cara é milionário. Ele tentou destituir as filhas dele, Claire e Sarah, ao descobrir que elas doavam dinheiro para a instituição. Aspas. A queda da Nexon. Bom, a empresa já estava atuando há décadas, né? Mais precisamente, né, desde 1998. Para vocês terem ideia da grandeza dessa seita, né, eles possuíam filiais nos Estados Unidos, Canadá e no México. Abre aspas. Desde o final da década de 90, aproximadamente 16 mil pessoas se inscreveram nos cursos oferecidos pela Nexon. Fecha aspas. Cara, para vocês terem ideia, até o Dalai Lama, né, reconheceu ali a empresa ali como uma empresa boa, né? Porque a princípio o propósito deles, né, era um propósito bom, né, de ajudar pessoas. Tanto que o Keith Raniere era visto como um cara humanitário, como um cara que ajudava os outros, um cara com a mente dele transcendia, né? Um cara de QI 200. O cara, ele era muito egocentrista também, né? Ele era muito narcisista e se comparava até mesmo a Einstein, só para vocês terem ideia de quem a gente tá falando. Nos disseram que o Keith é um gênio com um QI de 240. Ele falava frases completas com um humano.
Era um pianista de concerto, foi o campeão de judô da Costa Leste aos 11 anos. Era formado em matemática, biologia e física. Bom, aí a história vai se prolongando um pouco, mas resumindo, desde meados de 2011, algumas pessoas já começaram a suspeitar ali de atividades estranhas ali vindo, né, dessa subdivisão da Nexon. Porém, a empresa só viria a cair mesmo em 2017, depois que foi divulgada ali uma reportagem, uma matéria gigantesca lá no jornal The New York Times. E nessa matéria, né, contava detalhes de ex-integrantes ali do DOS que resolveram abrir a boca. Depois de meses de investigação, em abril de 2018, já haviam evidências, né, e provas gigantescas dos crimes cometidos. Renier, vendo que a casa dele ia cair, ele fugiu para o México, só que lá ele foi preso e deportaram ele para os Estados Unidos, né? Segundo um relator que estava ali na casa, ele estava prestes a fazer uma cerimônia, se é que vocês me entendem, cerimônia, com diversas de suas escravas, na hora que a polícia pegou ele. Bom, em outubro de 2020, Keith Raniere foi condenado, né, a 120 anos de prisão. Além da prisão, ele terá que pagar uma multa de 1,75 milhão de dólares. E os crimes linkados a ele pelas testemunhas foram os mais diversos possíveis, né? Desde tráfico sexual, estupro, escravidão sexual, pornografia infantil e trabalho forçado. Em abril de 2018, Alison Mack, ela foi presa também, né? Mas ficou pouco tempo. No começo ela falava que ela era inocente, pagou uma fiança de 5 milhões de dólares. Né? Foi de dólares mesmo ou foi de reais? Dólares. Foi de dólares, né? 5 milhões de dólares. E aí ela foi liberada. Um ano depois, com as investigações continuando, ela volta de novo e aí ela se declara culpada. Surrounded by cameras, Alison Mack made her way into a Brooklyn courthouse where she tearfully pleaded guilty to racketeering charges for her role in a sensational case. E ela era, assim, uma das cabeças ali, né, uma das lideranças ali do Keith Raniere, e ela ficava responsável por recrutar mulheres. Inclusive tem matérias dizendo que ela tentou recrutar eu não lembro o nome da atriz agora, mas é a que fazia Smallville também, que era a Lana, né, a Lana Wang, que era acho que é a Lana Wang mesmo, que era a crushzinha do Clark, e também a Emma Watson, né, que é a menina lá do... Emma Watson é a menina do Crepúsculo, né? O medo de um nome só faz aumentar o medo da própria coisa. Inclusive tem um esquema desenhado aí, ó, como se fosse uma pirâmide que tem ali o Keith Raniere em cima, né? E embaixo, ali na linha de frente dele, ali tinha as meninas, figuras poderosíssimas conhecidas, né? Dentre elas a própria Alison Mack, e também a esposa dela, que é a Nick Klein, que fez uma série chamada de Battlestar Galactica. Eu não conheço a série, mas ela também é uma atriz muito influente. Entre outras pessoas, né, filhos de ex-presidentes, enfim, só cara pouca bosta ali, só pouca bosta. E agora, no final de junho, né, mais precisamente no dia 30, Alison Mack foi condenada a cumprir 3 anos de prisão e pagar uma multa de 20 mil dólares. E, sinceramente, cara, saiu bem barato pra ela, né? Bem barato mesmo, né? 3 aninhos só, pô. Se ela era o braço direito do então. o cara foi condenado a 120, pô, ela apenas 3. Cadê o machismo aí? Machismo isso aí, velho. Machismo, o cara condenado a 120, ela tinha que pegar pelo menos metade, velho. Pelo menos um 60 ali, entendeu? Bom, a história inteira da Nexon é bem mais longa do que eu contei aqui agora. Inclusive tem um cineasta chamado de Vincent. Esse cineasta, inclusive, ele também era um dos braços direitos do Raniere, né? E ele fez diversas filmagens, né, para a própria empresa. Ele fazia as filmagens para promover a empresa, né? Porque ele era cineasta, obviamente, e ele fazia parte ali da linha de frente também do Raniere. E ele, cara, ele depois contra a empresa e ele abriu a boca, falou um monte de detalhe lá. Inclusive, para quem tiver interessado em saber mais, tem um documentário que foi lançado na HBO chamado de The Vault. Tem lá quantos episódios, Murilo? 9 episódios, 1 hora cada um. Então quem quiser saber mais dessa história da Nexon aí e essa pataguada toda, corre lá e assiste o documentário. Bizarríssimo, né, galera? Mas eu quero saber de você. Você já sabia, já conhecia essa história macabra que envolvia, né, a tão queridinha Chloe Sullivan do seriado Smallville? Você sabia dessa doideira toda ou não? Sabe, Clark, tem outras garotas no mundo que não dariam tanto trabalho assim. Comenta aqui embaixo e não esquece de deixar a sugestão também. Quiser me mandar alguma sugestão, pode me enviar lá no Instagram para os próximos vídeos aqui. Lembrando que eu tenho um canal de vlogs e também tem um canal de reacts. Eu e meu irmão, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também para vocês conferirem, beleza? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, até o próximo, tchau!